Irmãs e irmãos do Lar dos Humildes, paz e bem. É uma satisfação poder estar voltando a contribuir com a programação da casa, a partir desse convite do nosso querido irmão Neto, para esse singelo trabalho que aqui pode vir a ser desenvolvido. Meu nome é William de Jesus, eu sou trabalhador do Centro Espírita Lar dos Idosos do Reencontro, que fica em Cajazeiras, na Paraíba. Vamos à nossa prece de abertura. Mestre amado Jesus, nós que aqui nos encontramos, corações encarnados e desencarnados, amparados pela mentoria da casa, o Reencontro, do Lar dos Humildes, que tanto agradecemos a mentoria dessa casa irmã, os nossos guardiões espirituais, os nossos espíritos protetores, e as forças profundas dos nossos corações, em busca desse pão espiritual que aqui, ora partilhado, pode vir a nos alimentar, para que com ele nós possamos reagir, superar de modo mais e melhor as nossas viciações mentais e morais. Mestre amado Jesus, gratidão por esse encontro, por esse momento de formação, por esse instante que sob a Tua luz nos realinharemos, sob a Tua energia de cura estaremos. Auxiliai-nos em entendimento e em relação com os estudos da noite de hoje, para que consigamos, Mestre amado, nessa senda de evolução, darmos conta da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento moral. Sê conosco com a Tua espiritualidade amiga, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Irmãs e irmãos, a parábola do mal rico, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. E ela vem numa tríade de formação sobre a nossa relação com o dinheiro, com as riquezas materiais. Em Lucas 16, Lucas 15 é a parábola do filho pródigo. Aí logo depois, no início do capítulo, vem a parábola do administrador infiel. Depois Jesus fala na sequência da relação com o dinheiro, o bom uso do dinheiro, e depois vem a parábola do mal rico. Todas as vezes que na cultura judaica há reunião em tríade de uma temática, significa dizer, tal qual os profetas enunciavam: santo, santo, santo é Deus, nosso Senhor no universo. Então, essa tríade ela evoca uma necessária base de sustentação das nossas jornadas e do fundamento das nossas compreensões. Todas as vezes que na cultura judaica há essa evocação de tríade, significa uma máxima importância na temática que nós precisamos atentar. Então, do mesmo modo aqui, Jesus reunindo 3 parábolas junto, do administrador infiel, do bom uso do dinheiro e do mal rico, ele nos chama profundamente a uma necessária observação, atenção para com o dinheiro e os bens materiais. Vamos à leitura do que diz Lucas no capítulo 16, de 19 a 31, que é a parábola do mal rico, em função de acessar as Escrituras. No NEP, no Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, há uma irmã nossa que integra os estudos que disse: vocês perceberam que todas as vezes que nós começamos o NEP para estudar a perícope e nós vamos às Escrituras, a psicosfera do ambiente muda, qualifica-se a energia do ambiente? Vocês já perceberam isso? Porque algumas vezes, lá no iniciozinho das atividades do NEP, nós começávamos a estudar a perícope e em algumas poucas vezes, 2 ou 3 vezes, nós não atentamos de partir do texto
das Escrituras, ou quando o Evangelho segundo o Espiritismo trazia a perícope, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, ou até mesmo na estrutura do Evangelho, como nós passamos a fazer, já que o NEP é o Grupo de Estudos e Pesquisas do Evangelho em relação à Boa Nova do Mestre Amado Jesus. Então vamos à leitura do texto. Parábola do Mal Rico. Lucas 16, de 19 a 31. O mal rico e o pobre Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou o rico: Pai Abraão, tende piedade de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nessa chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra-se aqui no consolo, e tu aí és atormentado. E além do mais, entre nós e vós, existe um grande abismo, a fim de que aqueles que aqui quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá de vós até nós. Ele replicou: Pai, te suplico então, envia Lázaro até a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés e nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. E aqui finaliza a passagem de Lucas 16, de 19 a 31, sobre a parábola do mal rico. E nessa expressão de que Abraão, o grande patriarca, receberia todos os filhos hebreus junto em seu seio, no acolhimento do conforto, nessa tradição judaica que naquela ocasião se acreditava, nessa relação com as coisas do alto, nessa relação com os céus. Fica aqui uma profunda lição para nós. Um pouco antes, na segunda estrutura, na segunda base que Jesus apresenta em relação àquela tríade que eu mencionei ainda há pouco, da palavra do administrador infiel, do bom uso do dinheiro e da parábola do mal rico, nessa segunda base é quando Jesus diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus vem nessa estrutura de orientação quanto aos recursos, ao uso desses recursos durante a nossa jornada na matéria. Essas passagens do Evangelho de Jesus, elas precisam ser entendidas à luz da doutrina espírita, e eu quero necessariamente, mesmo porque os benfeitores espirituais eles trazem essa leitura de um plano, de uma referência superior de compreensão, de uma referência de quem já viveu mais e em serviço para o Consolador prometido na seara do Cristo, nos orienta por misericórdia na compreensão do que a gente pode entender tanto dos Evangelhos, quanto, a partir dos Evangelhos, da vida futura, da nossa
jornada de evolução espiritual, tempos adentro. Fazendo uma ilação nessa referência da parábola do mal rico, a questão 134 da obra O que é o Espiritismo, de 1859. Kardec pergunta na questão 134, intitulada O que é o Espiritismo, esta obra, ele pergunta por que uns nascem na indigência, outros nascem na opulência, por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis, quando outras possuem vantagens físicas. Será um efeito do acaso? Ou um ato da providência? É assim porque Deus quis? E nessa questão 134, de o que é o Espiritismo, os benfeitores espirituais começam a responder uma por uma, questão por questão, e deixam por último o que primeiro Kardec perguntou. Kardec perguntou por que uns nascem na indigência e outros na opulência. E aí, respondendo essa questão, finalizando as informações do plano espiritual, os benfeitores respondem que a riqueza é também uma prova, muito mais perigosa do que a miséria, pelas tentações que dá e pelos abusos que enseja. Também o exemplo dos que viveram demonstra ser ela, a riqueza, uma prova mais difícil do que a miséria. E os benfeitores espirituais são categóricos em informar que, em relação à dura prova, árdua prova da miséria e a dura prova da riqueza, acaba sendo muito mais difícil a prova da riqueza, pela permissividade que ela enseja, pela larga escala que ela vai fundando nos nossos interesses pessoais, para que nós alimentemos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a indiferença, o distanciamento do outro como um ponto de encontro para Deus. Eles categoricamente informam que são duas provas infinitamente difíceis, a miséria e a riqueza. Mas, entre elas, se nós fôssemos olhar com mais objetividade, nós vamos entender que a riqueza é a prova mais dura. E há toda uma razão de ser nisso, que o ponto cerne dessa compreensão é o quanto a permissividade que a riqueza enseja pode nos afetar, a recrudescência do egoísmo, como eu havia dito, da vaidade, do distanciamento do outro, da cegueira espiritual para com o sofrimento do outro. A servidão profunda à materialidade, ao materialismo. Isso nos vai secando por dentro, porque a tendência de tudo que acumula e para, acumula e não flui, tudo que não flui, a tendência é apodrecer. Na vida há uma sintonia natural em que a vida funciona, que é a da fruição, que é a do fluir, mágoa, perdão, amor, como um elemento constitutivo do espírito humano, tudo flui. E essa é a dinâmica inexorável da vida, essa é a dinâmica pela qual a vida funciona na sua condição mais natural. Tudo que acumula frequentemente, recorrentemente, e para e estagna em função tão somente do acúmulo e não flui, mata, apodrece, seca, aprisiona, parasita, porque nós recebemos de Deus em saúde, em proteção, recebemos do alto em amparo, em providência, em inspiração, em cuidado. Quando chega em nós e isso não passa, nós não fazemos ao outro um pouco daquilo que é Deus para nós,
nós não representamos para o outro um pouco da misericórdia e do amparo e da segurança e do cuidado que Deus representa para nós, quando a gente não flui de nós para o outro essa graça, nós parasitamos a vida, parasitamos a energia da vida, e isso gera profundos males, desde ansiedade, depressão, falta de sentido, distanciamento do brilho, do olhar naquilo que realmente nos alimenta, a alma, obscurecência na razão de estar, sentir, ser no mundo. E as riquezas, elas favorecem imensamente essa recrudescência ao egoísmo, esse retorno a si mesmo, esse trancar-se em si mesmo, na direção do acúmulo, de servir a mamon, de servir ao dinheiro, de prestar culto àquilo que a gente vai se tornando, porque a gente tende a se tornar aquilo que a gente adora, a gente tende a se essencializar na natureza daquilo que nós vinculamos à nossa alma. Quando Jesus diz: o tesouro do homem está onde repousa o seu coração, significa dizer que onde está o nosso coração, a frequência vibratória daquilo que contém o nosso coração acaba constituindo o que nós temos sido para o momento. Nós vibramos na natureza daquilo que tem consigo o nosso coração. Existe uma referência no Livro dos Espíritos, na questão 918, que Kardec pergunta aos benfeitores por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele tem alimentado, constituído na hierarquia espiritual. Kardec está perguntando como é que a gente pode perceber que um homem está melhorando espiritualmente? Qual é a referência da melhoria espiritual pela qual os homens passam? Aí os benfeitores respondem, na 918, o espírito prova, mostra a sua elevação, caracteriza a sua elevação quando os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Todas as vezes que o nosso comportamento, o nosso modo de ser, sentir, agir, comportar-se, vai se alinhando aos ensinamentos de Jesus, vai se ajustando à lei de Deus, na medida em que as nossas necessidades e modo de vida vai se alinhando aos ensinamentos de Jesus, nós vamos vivendo esse progresso espiritual. E só o viveremos na medida em que nós alinhamos os nossos quereres a essa vontade, a essa lei de Deus, aos ensinamentos de Jesus. E é quando a gente vai depurando a vibração, a energia que nós emanamos para o universo, para o outro, para a vida, para nós mesmos. Nós vamos nos alimentando de uma energia mais essencializada, mais leve, mais alimentadora, mais plena, na medida em que nosso modo de pensar, desejar, comportar-se, querer, interagir, vai se afinizando com as coisas do alto. E aí essa mudança vai energeticamente se alterando. E as nossas companhias espirituais, para quem nós devemos, as companhias espirituais que não são afetos ou desafetos de outras incursões pela carne, mas que só está junto de nós em função daquilo que podem sorver da nossa emanação fluídica. Todos vamos melhorando juntos numa rota de ascensão. Alguns espíritos afetos, desafetos, e os que estão só por sorver a emanação, alguns saem, alguns, sobretudo os que estão só para sorver a emanação, saem, vão embora, procuram outras paragens, porque não conseguem adequar-se, acompanhar a sinergia de qualificação da vibração. Outros permanecem, e os que permanecem conosco vão melhorando
vão se libertando por aquela energia que começam agora a sorver, qualificada, melhoram junto de nós. Então, é a forma dos melhores resgates. Os melhores resgates não é aquele que a gente vai a uma casa espírita e deixa as nossas companhias na casa espírita para serem tratados, enviados para outros orbes, acolhidos compulsoriamente ou não, em postos de atendimento. Isso não é a melhor forma de nós melhorarmos e ajudarmos nessa melhora aos nossos desafetos espirituais. A melhor forma é que, cuidando melhor de nós mesmos, alinhando melhor o nosso modo de ser, sentir, agir e comportar-se, à luz dos ensinamentos de Jesus, qualificamos o nosso padrão vibratório e elevamos em vibração a nós e as nossas companhias, em auxílio a elas nessas permanências em que estão. O dinheiro atrapalha muito isso. O dinheiro destoa muito às vezes. Tem um texto do Emmanuel chamado Dinheiro, de 1986. Nesse livro que o Emmanuel dita para o Chico, chamado Dinheiro, há uma lição, um capítulo, se eu não me engano é o primeiro capítulo, que o título é Dinheiro. E aí Emmanuel diz a Chico: dinheiro não é a base da harmonia, mas, em muitas ocasiões, consegue devolver a tranquilidade a corações paternos, desalentados e a ninhos domésticos infelizes, todas as vezes que esses corações e sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Emmanuel está nos dizendo, nesse trecho, que nada do que essencialmente nós precisamos, nada do que essencialmente pode nos constituir, está o dinheiro. O dinheiro não faz parte daquilo que nós precisamos em essência para as nossas ascensões conscienciais. O dinheiro ajuda na segurança, na alegria, no serviço, na estrutura de cuidado de si, de melhoria da consciência, de encontro ao outro, de referência ao outro que sofre em alguma medida. Dinheiro ajuda, mas não é a base de nenhuma harmonia. Olha o que o Emmanuel está dizendo, olha a profundidade do que o Emmanuel diz. Por mais que dinheiro importe, em alguma medida, essa harmonia ela não depende estruturalmente, essencialmente de dinheiro, apesar de essa harmonia, por vezes, a depender dos estágios de consciência que nós estamos, não poder abrir mão de algum quanto desse recurso, como qualquer outro recurso, como um teto, por exemplo, como amizades, como alegria, como amparo, amor, afeto, entre as referências que podem auxiliar nessa geração de harmonia, um dos elementos, não o primeiro e mais referencial dele, também está o dinheiro. Há um filósofo da escolástica, que é Vicente Ferrer, que ele dizia que o dinheiro e os bens materiais, eles podem importar para a gente na medida em que eles nos aproximam de Deus. E na medida em que eles nos distanciam de Deus, eles são nocivos. Mais nocivos na medida em que mais nos distanciar das coisas do alto. Então essa é uma referência muito interessante que Vicente Ferrer dá a essa referência de dinheiro, que acaba vindo corroborar com o que o Emmanuel está dizendo, que o dinheiro não é a base de harmonia alguma que essencialmente precisamos nós, apesar de poder constituir uma referência de edificação dessa harmonia. E o Emmanuel continua, ele diz: dinheiro não é um fator absoluto de alegria ou de felicidade, indispensável a alegria ou felicidade, a depender dos estágios de consciência, porque por mais que alguns estágios de consciência não estejam plenamente aferidos para entender que o dinheiro não é uma referência absoluta, é uma referência relativa, possui algum dado lugar
e que a proporção em que ele deve ocupar é uma proporção relativa, nunca absoluta, dessa necessidade de alegria e felicidade que nós vamos edificando, dependendo ao longo da vida. E Emmanuel continua, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho, relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar, faminto. E continua ainda na lição Dinheiro, do livro Dinheiro, de Emmanuel para o Chico. Dinheiro não é gerador de luz, entretanto, pode estender a fonte de ideias, de consolação e de amor, em que muitas almas sequiosas de paz dessedentam. Essa luz de compreensão em relação ao conhecimento que é necessário também pode vir com um quanto de dinheiro em nossas vidas, na estrutura dessa jornada, desse caminho. Não tem valor para o câmbio depois da morte. A gente não troca por uma travessia, a gente não troca por bônus hora, né? Na verdade, o que nos caracteriza, o que nos avoluma bônus hora, não é necessariamente dinheiro. Contudo, é o sustentáculo, do progresso geral. Se o nosso espírito está centrado nos objetivos de elevação, o dinheiro corrobora para o progresso geral nessas condições de existir. Emmanuel continua: não permitais que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual despótico senhor, e sim que conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento, da cooperação, dos imperativos da lei da fraternidade que nos reúne. Emmanuel está dizendo, entre tantas coisas aqui nesse certo, que nós aqui devemos possuir o dinheiro. Se o dinheiro tem um dono, será nós. Por vezes o dinheiro, ele é dono daquele que acha que o possui. As pessoas, por vezes, não conseguem se divertir, passear, usufruir do dinheiro, porque não conseguem sair de dentro do negócio em que o dinheiro se multiplica, se constitui aos olhos daquele que o cuida. Então, por vezes, o dono do dinheiro acaba sendo um escravo para o dinheiro e não necessariamente o tem numa condição de ele, dono, ser dono. Mas o dinheiro acaba sendo dono, muitas vezes, de quem o tem. Essa referência me lembra uma passagem na obra No Mundo Maior, no capítulo 18 dessa obra, André Luiz com Calderaro, fazendo um trabalho nas regiões abissais do umbral, vê uma quantidade de senhores, de idosos, extremamente fascinados, profundamente obsediados. Eles estão numa zona fétida, no limbo, e eles passam fragmentos de lama no corpo, no rosto, cheiram, cuidam do fragmento de lama, guardam, colocam como se fosse aos bolsos, e os fragmentos de lama caem nas pernas, uma cena lastimável. E esse conjunto de senhores, do alto de um padecimento atroz, eles querem chamar os entes, os filhos, os irmãos, as pessoas que eles confiavam em vida, e não sabem que estão desencarnados, né? A maioria deles ali não sabem, estão num processo de fascinação por obsessão imensa, e eles querem chamar alguém para ajudar eles a juntar mais dinheiro, a guardar mais dinheiro, a reservar mais dinheiro, mas eles não conseguem sair daquele recinto com medo dos outros. Os outros que estão ali com ele importam em medo, em receio de ele sair e ser roubado, de ele sair e ser lesado, não juntar mais do que ele poderia, estando ali, saindo e deixando os outros todos. Então,
o avô de André Luiz está nesse meio. Inicialmente, André Luiz não reconhece o seu avô. Tal é o estado deplorável, avassalado que está Cláudio, o avô de André Luiz. E com o passar do tempo ali junto a eles e vendo eles, tentando interagir com eles, André Luiz vai dizer, mas esse senhor me lembra o meu avô, o jeito dele, a forma, alguma menção, uma gesticulação, algumas falas, algumas palavras, lembra muito meu avô. É uma cena comovente no capítulo 18, no Mundo Maior, cujo título é Velhas Afeições, que ainda mantém o espírito aprisionado, subjugado, escravizado a Mamon, a esse Deus com D minúsculo, que transformou aquele que o adorou, aquele que o adora, no que ele é em essência, efêmero, vil, material, egoísta, escravizador. E depois tem um desfecho lindo, que é o recolhimento de Cláudio pelo neto, que só é possível face ao amor que um tem pelo outro, face aos resquícios de amor que Cláudio guarda no coração e que o faz perceber André, que faz perceber a condição e a degradação em que ele se encontra, a podridão daquele ambiente. E essa réstia de amor, esse quanto de amor que Cláudio traz no coração é o que o tira, é o que pela consciência denuncia o ambiente, o espaço, e o faz se ajoelhar aos pés de André em um grito de lamento e de socorro. E ele é recolhido pelos braços, desfalecido daquele ambiente em que ele está imiscuído com a psicosfera do que o dinheiro, na sua expressão mais material, mais escravizadora, pode importar àqueles que o adoram. A questão 518 do Livro dos Espíritos, ela nos lembra que os espíritos são atraídos a nós pela simpatia. Eles tendem a preferir aquilo que lhes assemelham em matéria de sinergia, de alinhamento, em matéria de psicosfera. A questão 518 do Livro dos Espíritos, ela nos lembra que os espíritos eles se aproximam por afinidade. Aquilo que assemelha a eles em matéria de sinergia e alinhamento espiritual, de frequência vibratória, isso atrai os espíritos do plano sutil. E essa questão 518 ela é profunda porque os benfeitores respondem a Kardec que acham-se aí nessa relação de alinhamento, sinergia e semelhança e vinculação por frequência, essa imbricação de encarnados e desencarnados nas relações que vão ser estabelecidas a partir dessa união de seres que se atraem, embora ainda que inconscientemente. Nunca é demais lembrar a questão 459, a 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se os espíritos influenciam nas vontades humanas. E aí os benfeitores respondem, muito mais do que imaginais. Influem tanto e a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Os espíritos respondem que quase nunca nós tomamos uma decisão por conta própria, e a depender da frequência vibratória das consciências, do estágio de envolvimento com a materialidade tão somente, quase nunca ou nunca se toma uma atitude por conta própria. Nos aproximando do encerramento das reflexões desse encontro de hoje, eu queria tomar aqui, em relação a essa questão, duas coisas por fim.
Nós precisamos ter sempre uma inteireza de ser, uma relação com a prece, com um alinhamento do nosso padrão vibratório, com os estudos, com uma dura batalha de consciencialização, para que a gente vá se desvencilhando desse servilismo ao dinheiro, dessa dependência, do senhorio que o dinheiro estabelece nas nossas vidas, do lugar de Deus que o dinheiro toma, que os planos materiais tomam. Por vezes a gente não pergunta, Senhor, é da tua vontade? Esse plano dessa casa, dessa moto, dessa bicicleta, da troca desse carro, é necessário, é prioritário na minha vida? Eu já tenho a maturidade de entender que esse bem que eu estou atrás, será tão útil para mim na medida em que ele me aproximar de Ti, Senhor? Eu já tenho essa maturidade? Porque se eu não tiver essa maturidade ainda, esse bem representará na minha vida pedra de tropeço. Se eu não tiver a maturidade do quanto o bem me afastará ou me aproximará de Deus, junto com os meus, daqueles que eu mais dependo e devo, se esse bem não traz para mim essa referência de aproximação de Deus ainda, é bom que ele não chegue ainda na minha vida. Porque se ele chega para dissuadir, para dificultar, para apartar, para agudizar o egoísmo, o distanciamento das coisas do alto. E isso não é bom. Nós estamos mais qualificados de compreender melhor a necessidade de um bem na nossa vida e por ele lutar com todas as forças, tão mais quanto nós estivermos conscientes do que ele representará no meu distanciamento ou na minha aproximação em relação a Deus. Essa é uma primeira questão das duas com as quais eu quero encerrar essa reflexão da noite de hoje. A segunda é um texto belíssimo que está no capítulo 10 do livro A Religião dos Espíritos, de Emmanuel para o Chico, sob a luminosa psicografia do Chico. E Emmanuel intitula esse capítulo 10 deste modo: Examina a própria aflição. Emmanuel diz: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Nós, quanto mais egoístas, mais ególatras. Quanto mais ego, mais servis, mais escravos da materialidade. Quanto mais ególatras, mais egoístas, mais vaidosos, orgulhosos, distanciado do outro, aprisionado em si mesmo, no limbo daquilo que gradativamente apodrece, estagna, distancia, retira, tapa. E essa aflição do egoísmo que nos leva à egolatria nos seca um pouco mais a cada dia. Não há egoísmo sem egolatria, sem adoração àquilo que é efêmero, àquilo que apodrece. Não há egoísmo, não há aflição de egoísmo sem um ser mais rude, mais perdido, mais cru, mais vincado ao primitivismo da sua condição de existir. É isso que o Emmanuel está dizendo. A aflição do vício chama-se delinquência. Quanto mais viciado é um ser, mais delinquente ele é em relação à transgressão das leis. Todo vício leva a uma delinquência, a uma transgressão. E toda a aflição de um vício constitui um delinquente. O Emmanuel continua: a aflição da agressividade chama-se cólera.
a pessoa extremamente encolerizada, a pessoa enraivada, nervosa, aflita, intempestiva. Isso gera uma profunda aflição, isso gera um profundo mal-estar na alma, uma inquietude consigo mesmo. Toda agressividade é filha de uma profunda infelicidade. O Emmanuel está nos lembrando isso. E contendo a cólera, contém a aflição da qual está acometida a alma. Contendo a agressividade, contém a cólera, contém a aflição. Continua Emmanuel. A aflição do crime chama-se remorso. Quem comete um crime depois, em função da consciência, ser sempre essa lei gravada de Deus no ímã das nossas almas, pela consciência vai sentir o remorso. A aflição desse remorso sempre acontece, mais cedo ou mais tarde, encarnado ou não, quanto aos crimes que foram cometidos. Os crimes de roubo, de avareza, de traição, de indiferença contra a vida. O remorso é a dor que corrói por aflição a alma daqueles que em crime jazem. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Todo fanático é intolerante, é desrespeitoso, não escuta o outro, tem as suas convicções como as mais absolutas e verdadeiras que existem sobre a face da terra. Ninguém presta, o outro tem que ser eliminado, o outro tem que ser extirpado do convívio social, porque o único que obedece àquelas verdades absolutas que o caracterizam é que estão certos, todos os demais errados. Todo fanatismo leva a uma profunda onda de intolerância. A intolerância leva à agressividade. A intolerância e a agressividade são filhas da infelicidade, da cegueira espiritual. Então, e Emmanuel continua, é longa essa lição, examina a tua própria aflição, do capítulo 10 de A Religião dos Espíritos. Emmanuel continua, a aflição da fuga chama-se covardia, a aflição da inveja chama-se despeito, a aflição da leviandade chama-se insensatez, a aflição da indisciplina chama-se desordem. Quanto mais em desordem, mais indisciplinado é aquele espírito. Quanto mais indisciplinado, mais desordem há na sua vida financeira, afetiva, organizacional, profissional, interior. Então essa desordem profunda gerada pela indisciplina gera uma profunda aflição. E Emmanuel continua, a aflição da brutalidade chama-se violência, a aflição da preguiça chama-se rebeldia, a aflição da vaidade chama-se loucura. E continua, a lista extensa. Todos nós podemos voltar a essa lição nas intimidades dos nossos lares e dos nossos momentos cuidados. Então, por que terminar essa reflexão sobre o mal rico com essa linda lição do Emmanuel, que está no capítulo 10 de A Religião dos Espíritos, pela luminosa psicografia do Chico, cujo título desse capítulo 10 é Examina a tua própria aflição. Porque a idolatria, tornar-se na frequência vibratória aquilo que contém consigo os nossos corações, a egolatria, a delinquência, a cólera, o remorso, a intolerância, o desrespeito, o despeito, a indiferença, a insensatez, a desordem, a violência, a rebeldia, a loucura. Todos esses elementos que tanto nos afligem a alma, elementos algozes da nossa paz de espírito, que avassalam a nossa existência, podem ser potencializados e reunidos em uma fração de segundos pela subserviência ao dinheiro, pelo servilismo à materialização, pela inconsequência de adorar a um outro senhor que é o dinheiro. Todos esses elementos de flagelo da alma podem ser capitaneados rapidamente pelo servilismo a Mamon.
o ônus do que uma relação infantilizada, inconsequente, inconsciente, desmoralizada, servil, traz a quem é dominado pelo dinheiro. Então, que nós consigamos entender que há um bom uso do dinheiro e das relações materiais com riqueza. Entendamos que, embora o dinheiro não guarde desaforo, o espírito não pode guardar desaforo do dinheiro, de momento nenhum, de forma alguma. Sobretudo para espíritos compromissados, conscientes, em torno da doutrina luz com a jornada evolutiva ascensional. Irmãos e irmãs, que nós consigamos entender que o amor a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, em relação ao dinheiro, em relação ao amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Mas não somente ao próximo como a nós mesmos. Era amar ao próximo e a nós mesmos como Jesus nos amou. Muito mais do que nos lembra Levítico 19:18, de amar ao próximo como a nós mesmos, muito mais, na segunda revelação, Cristo institui um aprofundamento desse mandamento. Amar como Ele nos amou. Então, que pelo amor nós consigamos purificar essa nossa relação com Deus, conosco mesmos, com o irmão, tendo o dinheiro na sua condição relativa para a estruturação dessa jornada, desse caminhar na direção das coisas do alto. Vamos à nossa prece de encerramento das reflexões de agora. Mestre amado Jesus, gratidão por esses instantes de reunião em torno da Tua doutrina luz. Sê conosco, Mestre amado. Gratidão pelo amparo da Tua proteção por obreiros e obreiras da vida eterna. Sê conosco. Ajudai-nos a entender ao que importa os bens materiais em nossas existências. Ajudai-nos por intermédio dos Teus obreiros e obreiras e das nossas consciências gravadas nos espíritos que nos presenteastes. Sê conosco, Mestre amado Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.